Bem-vindos ao capítulo 3. Eu sou a Bárbara, e neste capítulo você acompanhará o início de um grande laço de amizade e amor. Aproveitem! No dia seguinte, sábado, às 11 horas, conforme combinado, Afonso e a esposa, Irene, passaram no apartamento de Otávio e os três dirigiram-se à residência do ministro. O dia estava lindo, e o céu quase sem nuvens permitia que o sol inundasse a capital com seus raios. O ministro, sabedor da previsão do tempo, recomendara que os convidados usassem roupas leves e confortáveis. A mansão do ministro era suntuosa. Por trás dos muros altos pintados de branco, após ultrapassados os grossos portões de madeira de lei, descortinava-se a enorme casa de 2 andares. Percorridos 15 metros de gramado, chegava-se à varanda. Junto aos muros laterais despontavam 2 exuberantes jardins. As lindas tulipas, objeto de verdadeiro êxtase, deixavam intrigados os privilegiados frequentadores da residência do ministro. Não entendiam como as maravilhosas flores podiam vicejar em clima tão hostil. O milagre originava-se no empenho de Arthur em satisfazer as vontades da esposa. Um auxiliar providenciava a importação das maravilhosas flores diretamente da Holanda com regularidade. O encantamento alcançava o clímax com os quadros de pintores impressionistas na espaçosa sala de estar. Entendidos em arte, perguntavam-se como obras de valores incalculáveis, que deveriam pertencer a acervos de museus famosos ou, pelo menos, a detentores de reconhecida fortuna, podiam ornamentar paredes da mansão do ministro. Não havia qualquer indício de Arthur descender de família abastada. Entretanto, é bom que se diga, a maioria dos frequentadores da casa não tinha ideia da importância das preciosidades expostas. Para estes eram apenas quadros, como outros quaisquer. Curiosamente, competindo com obra-prima de Edouard Manet, uma grande tapeçaria ocupava lugar de destaque. Tapeçaria era uma das paixões de Bárbara, a esposa do ministro Arthur. Estatuetas de bronze estrategicamente dispostas e vários tapetes orientais completavam o ambiente. Os móveis eram de jacarandá encerado. A sala de jantar situava-se 15 centímetros acima do nível da sala de estar. Grande mesa tinha à sua volta 14 cadeiras de alto espaldar. Neste ambiente, chamavam a atenção vários pratos chineses e um relógio francês. De pé alto, antigo, com gabinete de madeira, verdadeira maravilha artesanal. Tais peças foram motivo de procura exaustiva nos antiquários do país e do exterior. Ainda no térreo, a cozinha planejada, enorme, que ao contrário dos demais ambientes, era moderníssima, e para completar, a copa, a despensa e o lavabo. No piso superior, 6 suítes, a biblioteca e uma sala íntima. As dependências dos empregados localizavam-se em uma construção à parte e acolhiam 12 pessoas. Havia ainda o que poderíamos denominar de um clube particular. Vejamos, uma piscina para adultos e outra para crianças. Sauna. 2 quadras de tênis. Um campo de futebol society, ou futebol 7, como alguns chamam, que também era utilizado como quadra de vôlei. Uma quadra de futebol de salão, uma churrasqueira, um bar muito bem equipado e um ambiente fechado, onde era possível passar o tempo jogando sinuca, ping-pong, gamão, damas ou xadrez. Não era raro ser utilizado este espaço para a prática de carteado. Nas longas madrugadas, as fichas amontoavam-se sobre o pano verde, fazendo trocar de mãos importâncias altíssimas. Entretanto, o local mais frequentado por Bárbara, esposa do ministro Arthur, era a biblioteca, que funcionava também como sala de música. Era lá que a esposa do ministro passava horas ao piano. Era apaixonada pelas obras de Mozart. Sentia-se muito bem naquele ambiente. Quando não estava dedilhando o piano, dedicava-se à leitura. Bárbara pouco participava da vida social da capital, acompanhava o marido somente em cerimônias nas quais o protocolo exigia a sua presença. Otávio, Afonso e Irene foram encaminhados ao local onde já se encontravam os convidados. Alguns sentados nas cadeiras dispostas ao redor das mesas da piscina, outros, de pé, em círculos informais. Os garçons encarregavam-se de abastecer os copos com bebidas importadas e ofereciam deliciosos canapés.
O ministro fez um aceno e os três aproximaram-se. Tenho enorme prazer em recebê-los. Otávio, recomendei ao Afonso para trazê-lo a qualquer custo. Estou muito satisfeito com seu trabalho. Tenha certeza de que todo esse empenho será recompensado. Otávio agradeceu e afastou-se. Seu objetivo era encontrar Bárbara. Andou vagarosamente cumprimentando um ou outro, voltando a cabeça para todos os lados, mas não conseguia ver a mulher do ministro. No espaço em volta da piscina, acomodou-se em uma das 4 cadeiras de uma mesa vaga, um pouco afastada das demais. Imediatamente veio à sua memória a primeira vez em que esteve na mansão. A recepção acontecera à noite, diferentemente desta, que se desenrolava em uma manhã ensolarada. Lembrou-se que naquela noite a posição da mesa era a mesma e, como nessa manhã, estava só. Lembrou-se também que pensava em encontrar uma desculpa para deixar a festa, mas foi surpreendido por uma linda voz. Entediado? Para ser sincero, sim. Não tome como grosseria. A festa está perfeita, o problema está comigo, não me sinto bem em locais com tantos convidados, gosto de reuniões informais, onde os assuntos são variados, e pelo que estou sentindo, esta festa é uma continuação do local de trabalho. Desculpe-me, acho que estou sendo deselegante. Posso sentar-me? Claro, você é Bárbara, a esposa do ministro, não é? Sim, sou Bárbara, e já que não fomos apresentados, estendeu a mão e sorriu. Muito prazer. Otávio apertou a mão de Bárbara e ela continuou. Vou lhe fazer uma confidência e, sendo assim, não está autorizado a contar para ninguém. Eu também não gosto dessa confusão, mas já me acostumei, faz parte da minha rotina. Fale-me de você, ainda não o tinha visto aqui em casa? Tem razão, não viu mesmo. Estou há pouco tempo na capital, fui convidado por um amigo de infância, Afonso, para assumir uma função no ministério do seu marido. Estou sentindo-me um peixe fora d'água. Conheço o Afonso, vem sempre à nossa casa. Fique tranquilo, você logo se adaptará. Quem nunca morou aqui tem uma ideia errada da cidade, principalmente quem é do sul. Os sulistas acreditam ser difícil morar nesta região. Enganam-se. Há muito o que aproveitar na capital. Você é do sul? O sotaque indica. Sou do extremo sul do país. Parabéns, é um território maravilhoso. Nós temos uma casa nesse local, aliás, a casa já era minha, antes de casar-me com Arthur. Todos os meses passo 3 dias lá, tratando de negócios. De repente apontou o dedo indicador da mão direita para ele e perguntou: Continua entediado? Claro que não, sorriu. Você me salvou. Entretanto, fico preocupado. Estou roubando-a dos convidados. Com certeza sentirão a sua falta. Sentem nada. Só pensam em política, nem notam a minha ausência. Vou lhe fazer um convite. Você gosta de música? Gosta de piano? Gosto muito. Então está convidado. Vou tocar um pouco de Mozart. Vamos para a biblioteca, fica no 2º andar. Ele respondeu de pronto com entusiasmo. Claro, vamos. Logo em seguida percebeu que havia demonstrado exagerada euforia ao aceitar o convite. Afinal, Bárbara era a esposa do ministro e acabara de conhecê-la, deveria ser mais contido. Após se recompor, disse esforçando-se para parecer calmo. Não me sinto confortável por afastá-la dos convidados. Arthur não ficará aborrecido? Asseguro-lhe que não. Com o tempo vai entender que o único objetivo dos churrascos, dos coquetéis, enfim, de todas as reuniões, é a conquista de alianças políticas. Não há viva alma aqui que esteja interessada em qualquer outra coisa. Ninguém vai nos procurar, nós dois não pertencemos a esse mundo. Depois de um pouco de Mozart, desceremos e vai ver que ninguém perguntará onde estivemos. Quer apostar? Contornaram a piscina, passaram pela varanda e subiram a escada de acesso ao 2º andar sem que fossem instados no trajeto. Antes de se dirigirem à biblioteca, Bárbara segurou-o pelo braço e disse: Primeiramente vou mostrar-lhe a vista que se tem de toda a propriedade a partir da varanda deste andar. Deste ponto, vemos os convidados conversando em volta da piscina. Olha o seu amigo Afonso. Repare como está feliz. Todos estão atentos às suas palavras. Ele cativa a todos. Arthur o adora. A esposa do ministro continuou conduzindo Otávio pelo braço.
A varanda contorna toda a área. Daqui começamos a visualizar as quadras de tênis, o campo de futebol society, enfim, todo o complexo esportivo. Agora estamos na altura do jardim que dá acesso à mansão. Então, o que acha da nossa casa? Confesso que nunca frequentei ou visitei propriedade tão aprazível, tão luxuosa. Na verdade, só tinha visto algo tão incrível no cinema, não acreditava um dia estar sendo recebido em um local como este, e muito menos ser aquinhoado com toda essa atenção da proprietária. Bárbara sentou-se em uma das redes da varanda e Otávio se acomodou na rede ao lado. Estou envaidecida, ainda bem que não lhe contei que o projeto deste complexo arquitetônico e paisagístico foi obra desta sua amiga. Se tivesse dito anteriormente, ficaria em dúvida se os elogios seriam apenas uma forma de cortesia. Sou formada em arquitetura, trabalhei algum tempo e, sem modéstia, fui bem-sucedida. Este foi meu último trabalho. Arthur contratou os meus serviços por indicação de um amigo que conhecia alguns projetos meus. Relutei de início. Não tinha a intenção de ficar longe da minha cidade por um período longo. E eu sabia que este projeto exigiria a permanência na capital por muitos meses. Entretanto, um profissional não joga fora uma oportunidade como essa. Ironia, não desejava ficar longe da minha cidade por alguns meses, e hoje admito que deverei ficar aqui o restante da vida. Não sente falta do trabalho, da realização profissional? Sinto muita falta. Mantive o escritório no Sul, sem função, e continuo sendo assediada para serviços diversos. Mas o Arthur nem quer ouvir falar sobre isso. Entretanto, há pouco, recebi um convite para apresentar um projeto que se destina à realização de uma grande obra na Espanha. Irrecusável, logo na Espanha, terra de Santiago Calatrava, um dos mais conceituados arquitetos do mundo, o projetista do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e do magnífico Parque da Ciência e da Arte em Valência. Entre inúmeras obras maravilhosas em vários países. Ser escolhido para um trabalho assim é o sonho de todo arquiteto. Estou prevendo nuvens ameaçadoras no céu. Antes que me pronunciasse, Arthur deixou claro que não concorda com tal ideia. Uma empreitada de tal monta exigirá a minha ida à Espanha a miúde, coisa que não está nos planos dele. Não quis criar polêmica naquele momento, mas estou decidida a me engajar no projeto. Você já conhecia o Arthur antes do projeto da mansão, ou só se encontraram por ocasião da contratação dos seus serviços? Fui procurada por um assessor dele para apresentar o projeto da construção da mansão. Ele me explicou o que o ministro queria. Apresentei a proposta, que foi aprovada, e a partir daí comecei a me reunir com Arthur e alguns auxiliares. Ele estava divorciado havia 2 anos, eu era solteira, acabamos nos envolvendo e o resultado foi o casamento. Há quanto tempo estão casados? Vamos completar no próximo mês 3 anos de casados. Admito que estou na terceira fase do casamento. A primeira fase foi de medo. Achava que poderia não me adaptar ao sistema de vida, à rotina que era exigida, a tudo que envolve aqueles que orbitam em torno de uma grande autoridade. Na segunda fase, já me sentia segura e capaz de vencer as barreiras iniciais. Até que não me saí mal. A fase atual deixa-me preocupada com relação ao futuro. Com o passar do tempo, conheci um novo companheiro, o tédio. Não nasci para viver à sombra de ninguém, quero voltar a trabalhar, sentir-me útil, receber elogios e críticas ao que produzo, enfim entender que estou viva. Como lhe relatei anteriormente, vou sim recomeçar minha vida profissional com o projeto da Espanha, e, isso, vai abalar os alicerces do nosso casamento. Interrompeu o relato bruscamente e exclamou: Não acredito. Você deve estar se sentindo desconfortável com toda essa história, afinal está aqui para se distrair, e sem o menor sentido, passo a incomodá-lo com fatos que não lhe dizem respeito. Nem sei como pude expor minha vida assim. Afinal, nos conhecemos hoje, e eu, como todos sabem, sou extremamente reservada. Por favor, desculpe-me. Otávio comprovou o constrangimento demonstrado no semblante de Bárbara e procurou tranquilizá-la com um sorriso. Fique tranquila, o fato de ter aberto o seu coração comigo só me envaidece. Demonstra confiança. Considere-me, desde já, um amigo. Ela sorriu de uma forma muito doce e respondeu: Acredite,
Logo no início da nossa conversa, intuí que seríamos amigos. Situação inusitada aqui na capital. Na verdade, não consegui amigos no ambiente em que fui inserida. Bem, o piano ficará para outra oportunidade, a conversa se prolongou e teremos que descer. Chegaram ao salão e o ministro apresentou Otávio ao melhor amigo, senador do seu partido e frequentador assíduo da casa. Ninguém perguntou por onde tinham andado. Bárbara ganhara a aposta. Fiquem à vontade, vou circular. O ministro afastou-se, levando o senador. Bárbara continuou ao lado de Otávio até o fim da reunião, o que fez o rapaz sentir-se bastante à vontade, diferentemente do momento em que havia chegado. Afonso tinha inteira razão. Bárbara era realmente encantadora. Jovem, aparentava ter de 28 a 30 anos. Os cabelos louros, caídos pelos ombros, a pele alva e os olhos verdes transmitiam impressionante doçura. A esposa do ministro apresentou-o aos demais convidados, todos da mais alta linhagem da capital. Eram políticos, funcionários do alto escalão do poder executivo e empresários. Depois de circularem pelo salão e pela piscina, sentaram-se em um sofá. Bárbara disse: "Adoro refugiar-me neste cantinho. Fico namorando a tapeçaria que está à nossa frente. Por incrível que pareça, com tantas peças importadas, essa produzida aqui no nosso país é uma das preferidas. Descrevo-a de olhos fechados, nos mínimos detalhes. Representa a dança dos tangarás. Os machos exibem-se ao redor da fêmea. Cada um espera ser o escolhido. Não é linda? Repare na combinação das cores, na perfeição dos traços. Mais do que isso, procure imaginar o que o artista não pôde materializar, porém conseguiu induzir subjetivamente. Aí então, você estará em condições de entender o espírito da obra." Os dois ficaram admirando a tapeçaria e Otávio comentou: "Justifica-se a empolgação, é muito bonita. Entretanto, confesso ser apaixonado pelas obras dos pintores impressionistas, especialmente Edouard Manet. Vejo que tem um maravilhoso quadro de Manet, tão contestado em vida, em contrapartida, idolatrado após a morte. A vida é ingrata, com grande parte dos gênios. Poucos conseguem usufruir da glória. Morrem sem ter ideia da verdadeira adoração que seus trabalhos causarão às gerações futuras. Isso me causa certo desconforto. De qualquer maneira, que sirva de lição para não cometermos os mesmos erros. Tratemos os gênios de todas as expressões artísticas com as reverências e o carinho que merecem. Em vida. Entenda. Os elogios à tapeçaria não desmerecem as demais obras de arte desta sala. Adoro-as, haja vista terem sido escolhidas por mim. Que bom que meu marido conseguiu um colaborador que se interessa por alguma coisa que não seja apenas a política. Comprove, dê uma circulada e ouça o que estão conversando em todas as rodas. Não há outro assunto, ninguém fala de futebol, cinema, teatro, pintura ou qualquer expressão artística. A cultura não tem vez aqui. Entende por que não desgrudei de você? Encontrei minha companhia para as futuras reuniões aqui em casa, no ministério ou no palácio do governo. Não vou dizer que não me interesse pela política, seria um absurdo. Entretanto, não tenho nenhuma intenção de me tornar político profissional. Não me candidatarei a cargos eletivos e nem me filiarei a qualquer partido político. Minha atuação no ministério será estritamente profissional, e não tenho certeza de que será por muito tempo. Daqui a alguns meses, decidirei se prossigo na capital ou se retorno ao sul para reassumir minha função na antiga empresa. Mal chegou, já está querendo ir embora? Vai me deixar só? Disse em tom de brincadeira e os dois sorriram. Pareciam amigos de longa data. Reconheceram existir uma grande afinidade. Otávio, na manhã ensolarada, estava envolvido com as lembranças e se perguntava: qual será a reação da Bárbara quando souber que deixarei definitivamente a capital? Tinha consciência de que ele sentirá falta apenas dos momentos incríveis que tivera na companhia dela e, por via de consequência, de que não sentirá saudades do seu trabalho, principalmente pela corrupção que acabara de tomar conhecimento. Lembrou-se do primeiro encontro que tiveram no sul do país. O encontro fora acertado durante a participação de um evento no Palácio do Governo. Ela comunicou que iria na quinta-feira daquela semana para o sul
e regressaria na segunda-feira seguinte. Tratava-se daquele compromisso que havia mencionado na noite em que se conheceram. Otávio imediatamente sugeriu. Já havia comentado com o Arthur que necessitaria passar alguns dias no sul para tratar de assuntos de ordem pessoal. Ele respondeu que eu ficasse à vontade. Poderia ir quando quisesse. Por que não agora? Poderemos nos encontrar lá para uma corrida no entorno da lagoa ou uma trilha na montanha. Que tal? Claro, Otávio. Nas minhas idas ao sul, o que acontece todo mês, como já lhe havia contado, resolvo rapidamente as tarefas que o Arthur me confia e volto de imediato. Não tenho oportunidade de aproveitar nada. Que grande coincidência! Desta vez, que decidi passar o final de semana lá, recebo um convite tão prazeroso, adoro correr na lagoa e sou apaixonada pela floresta. Enviarei uma mensagem quando chegar lá e acertamos tudo. Quando você vai? Quinta-feira. Podemos até utilizar o mesmo voo? E por que não? Na manhã ensolarada na mansão do ministro, os churrasqueiros apressavam-se para dar início ao churrasco. Entretanto, Otávio não prestava atenção a nada. Continuava lembrando dos momentos que havia passado com Bárbara e, enquanto ela não aparecia, rememorou aquele fim de semana maravilhoso no sul. Durante o voo, Bárbara contara com entusiasmo e em detalhes o projeto da obra na Espanha, precisamente em Sevilha. Otávio já tinha sido colocado a par, em conversas anteriores, da escolha do seu trabalho pela prefeitura, das viagens que realizara àquela linda cidade e das desavenças com Arthur, por não ter cedido às pressões para que desistisse da empreitada. A mulher do ministro fora firme, corajosa, e quando ele quis fazer valer o seu ponto de vista, ela disse que, para não abdicar da profissão, iria às últimas consequências, e isso incluiria o divórcio. O entrevero foi crescendo até que Arthur teve certeza de que Bárbara não desistiria, então resolveu negociar. Concordou com o divórcio, desde que fosse postergado para após a eleição, o que fazia sentido, pois o ministro seria candidato ao Senado e, uma separação antes do pleito, poderia trazer algum prejuízo eleitoral. No avião, Bárbara esbanjava alegria, parecia muito feliz, e Otávio se perguntava se era fruto apenas do sucesso profissional ou se havia mais algum motivo. Fizeram planos para o final de semana. O restante da quinta-feira e o dia seguinte seriam totalmente dedicados aos assuntos que, oficialmente, originaram a viagem. No sábado fariam a trilha do Pico da Montanha. Otávio perguntou a Bárbara: "Você já fez essa trilha?" "Sim, mas foi há muito tempo. Não é aquela trilha em que o acesso final ao pico é feito por uma escada de cimento?" Otávio balançou a cabeça afirmativamente. Quando resolvi aceitar o seu desafio, procurei conhecer um pouco mais sobre o que me esperava. A pesquisa colocou-me a par de um fato interessante e que me surpreendeu. A construção da escadaria foi ordenada pelo presidente da República com o objetivo de facilitar o acesso de um visitante ilustre ao pico. O rei da Bélgica. Sabedor de que o rei era entusiasta do montanhismo, o presidente convidou-o para usufruir de uma das mais lindas vistas da cidade e aceitou de pronto. Entretanto, ao chegar à base da escada, decidiu subir pela rocha. A versão é aceita, mas não sei se é verdadeira. Se verdadeira, imagino que o nosso presidente tenha ficado frustrado. De qualquer forma, a escadaria está lá e, em última análise, colabora com quem quer atingir o pico. Não sentiram passar o tempo, conversaram, sorriram e divertiram-se durante todo o percurso até ouvirem a ordem de afivelarem os cintos, e logo depois as informações do comandante com relação às condições climáticas no local de destino e a previsão do tempo para os próximos dias. Estavam realmente felizes com a perspectiva de um final de semana prazeroso. Depois de desembaraçarem a bagagem no aeroporto, embarcaram em um táxi que se dirigiu primeiramente à casa de Bárbara e depois para o endereço de Otávio. Deixaram acertados os detalhes para o programa que fariam no sábado na floresta. No sábado, no horário previsto, Otávio chegou ao endereço de Bárbara, que já se encontrava pronta para sair. "Você está linda, é a primeira vez que a vejo trajando roupa própria para a prática esportiva." A moça entrou no carro e o rapaz continuou:
Pelo que estou vendo, fica claro que a sua casa é também muito bonita. O projeto é seu? O projeto de reforma, sim. A construção é antiga. Não dá para comparar com a suntuosidade da mansão do Arthur. Tenho observado que, ultimamente, você só se refere à mansão da capital como casa do Arthur, e não como nossa casa. Ela sorriu, colocou a mão esquerda no braço dele e disse: Vamos, Otávio, a mata nos espera. Depois de uma pausa, como se quisesse usar as palavras certas, respondeu: Assumi a mansão como minha casa, somente quando a decorei da forma como desejava. Depois daquela fase inicial, tive certeza de que minha alma não estava lá. E agora, que o divórcio está apenas aguardando para ser concretizado no momento adequado, considero-me como uma intrusa. Confesso que somente a sua presença na capital consegue impedir que eu fique desesperada. Depois do divórcio, vou voltar em definitivo para o sul. Aí, então, com você na capital, não sei como me sentiria sem você por perto. Quando deixar a capital, eu deixo também. Não falemos disso agora. Vamos para a floresta? Após chegarem ao local, o carro foi direcionado para a entrada da maior floresta urbana do mundo. Em seguida, ultrapassaram os grandes e escancarados portões de ferro, e logo que iniciaram a serpentear estrada acima, já conseguiam ouvir o ruído da água fria a despencar de uma altura de 35 metros, arrastar-se sobre a rocha, até se chocar com o leito do rio que prossegue montanha abaixo. Era o anúncio do primeiro presente oferecido aos visitantes, a cascatinha, 500 metros após a entrada, à direita, a maior queda d'água da floresta. Não saíram do carro, apenas pararam na ponte fronteiriça à cascata. Ficaram aproveitando aquela dádiva da natureza por algum tempo e continuaram a subida pela estrada escavada na mata. Bárbara suspirou, mostrou o sorriso que enfeitiçava Otávio e disse: Adoro este local. Quando criança, vinha com meus pais, sempre que podia, para usufruir deste maravilhoso contato com a natureza. Não acredito que exista outro lugar no mundo que me faça tão bem. A escolha aconteceu por ser meu refúgio preferido. Apostei que você gostaria, mas não poderia imaginar que a escolha fosse tão acertada. Continuaram vagarosamente a subida na estrada estreita que, vez por outra, de tão estreita, permite com dificuldade a passagem de outro carro no sentido contrário. A felicidade estava estampada na fisionomia de ambos. Falavam o tempo todo, sorriam, faziam comentários sobre o que vislumbravam no percurso. Olha, Otávio, a capela, não quero me exibir. Já confessei que fiz ontem, antes de dormir, uma pesquisa na internet sobre a floresta. Relembrei coisas das quais já sabia e deparei-me com novidades. Novidades para mim, é claro. Diga então, estou curioso. Conheço alguma coisa também, mas com certeza aprenderei bastante. Estacionaram o carro e foram na direção da capela. Vou continuar a falar do que aprendi ontem. No frontão consta o ano da construção, 1850. Interessante mesmo é que a capela foi poupada durante o reflorestamento. Bem, sabemos que este espaço maravilhoso da nossa cidade só existe por iniciativa do imperador, pois foi ele quem determinou o reflorestamento após a área ter sido devastada pela retirada de madeira e pelo plantio, principalmente, de café. Será que o imperador determinou também a preservação da capela? Isso eu não sei, entretanto, quem teve essa iniciativa foi de uma sensibilidade incrível. A capela é singela, no entanto linda, e envolta por esta natureza exuberante, tornou-se emblemática na paisagem. Não se imagina a floresta sem a capela. Alguns casais escolhem-na para a cerimônia de casamento. Eu mesmo assisti um casamento aqui, nunca esqueci daquela cerimônia. Uma das mais belas das que participei. Prosseguiram subindo de carro até o largo, local onde se inicia a trilha denominada Trilha do Pico, o segundo pico mais alto da cidade. Estacionaram, identificaram-se com o guarda florestal e rumaram para o ponto inicial da trilha. Bárbara sugeriu segui-lo. Ele perguntou: Preparada? A mochila está muito pesada? Não, só trouxe uma toalhinha, daquelas que constam do kit dos participantes de corridas de rua, uma garrafinha com água e 2 barras de cereal.
O que você trouxe é o suficiente. Minha mochila está como a sua. Então vamos. Ambos conheciam a trilha. Sabiam que é acidentada. Iriam encontrar troncos e galhos de árvores caídos durante parte do percurso. Trechos com aclives mais severos, mas tinham certeza de que estavam preparados e enfrentariam o desafio sem preocupações. De um lado da trilha, a mata fechada, do outro, à esquerda, o precipício, em certos pontos quase vertical e em outros com um declive mais suave. Havia um número significativo de pessoas movimentando-se no caminho, cruzavam com alguns que já estavam de volta, alcançavam grupos que tinham iniciado a subida antes deles, mas também eram ultrapassados pelos mais ligeiros. Ruídos de animais na mata eram ouvidos, como também cantos de pássaros. Viram macacos e micos pulando nos galhos. Eles não se intimidavam com a presença dos humanos, até porque alguns frequentadores do local oferecem bananas aos primatas. Raios de sol infiltravam-se pelas copas das árvores e espalhavam-se pela trilha. Muitas flores, com predominância da Maria sem vergonha. Chegaram a um ponto, aproximadamente na metade do percurso, em que havia um tronco de árvore caído. Otávio perguntou: vamos sentar neste tronco para beber água e comer uma barra de cereal? O descanso nos dará mais fôlego para enfrentar a outra metade da caminhada. Claro. Acredita que fiquei surpresa quando você disse que já estávamos na metade do caminho? Acho que o fato de termos vindo conversando e brincando o tempo todo amenizou o desgaste da subida. Estou muito feliz. Ele apenas sorriu. Acomodaram-se no tronco e, enquanto aplacavam a sede e alimentavam-se, comentavam a algazarra dos micos nas árvores próximas. Logo que se recuperaram, voltaram a caminhar. Em determinado ponto, encontraram duas pedras cobertas de lodo e que tomavam toda a largura da trilha. Havia uma poça, cuja água alcançava a metade da altura das pedras. Otávio recomendou: vou ultrapassar o obstáculo e ajudo você em seguida. As pedras são altas e estão escorregadias. É mais seguro pisar na poça d'água do que nas pedras. Pronto, já estou no patamar. Faz o seguinte: pisa com o pé esquerdo na água, segura com a mão direita o tronco da árvore mais próxima, estica bem a perna direita, coloca o pé direito aqui em cima, junto ao meu, segura com a sua mão esquerda a minha mão direita e, quando eu avisar, impulsione o corpo para cima, puxando-o com a mão que está segurando a árvore e eu ajudo puxando-a pela outra mão na minha direção. Pouco depois, deu o sinal. Agora. Bárbara seguiu as instruções à risca, alcançou o patamar acima e, com o impulso, involuntariamente, foi cair nos braços de Otávio. Os dois ficaram abraçados por alguns segundos e o rapaz murmurou no ouvido da moça: não saia mais dos meus braços. Ela ainda permaneceu um pouco tempo abraçada e depois disse: vamos, Otávio, acho que falta pouco para chegar ao pico. Separaram-se e continuaram a caminhada calados. Não demorou muito para chegarem à etapa final, a escadaria com 117 degraus cavados na própria rocha. Para a segurança, existem duas correntes de ferro, uma de cada lado, em toda a extensão. Bárbara, saindo do estado de recolhimento, comentou: vamos dar uma paradinha antes de subir? Olha em volta e repara que muitos estão se recuperando para enfrentar o maior desafio da trilha. É natural que seja assim. A escadaria é o estágio final, o fôlego foi ficando pelo caminho. Permaneceram calados, sentados em uma pedra por alguns instantes, até Otávio perguntar: podemos ir? Bárbara concordou balançando a cabeça. Otávio pensou em segurar a sua mão, mas desistiu. Chegaram ao cume. Olha, Otávio, a altitude está registrada no marco 1022 metros. E a vista, que maravilha! Já não é a mesma que teve o rei da Bélgica, muita coisa mudou. Pela mão do homem, é claro. Olha à nossa frente, ao sul, Praia da Barra, Pedra Linda, Pedra do Cesto e Morro dos Gêmeos. Volte-se para cá, pegou a mão do rapaz e apontou para o nordeste, centro da cidade, Baía das Gaivotas e a ponte sobre a baía. Para o leste, falou sem largar a mão da moça. Parte da zona sul, a ponta do Morro do Brioche. Para o outro lado da baía, a Pedra do Rinoceronte
E bem mais adiante, quase a perder de vista, a praia de Itapiranha. Não perca a vista para o norte, a zona norte da cidade, Baixada dos Chiques e o maciço do Menestrel. Vou usar um chavão. É de tirar o fôlego. Ficaram algum tempo de mãos dadas, como dois adolescentes enamorados, olhando ora para um lado, ora para outro, até que se deitaram de costas na relva, tendo acima o céu azul, sem nuvens. Como se costuma dizer, céu de brigadeiro. Continuaram em silêncio, cada um, quem sabe, aproveitando o momento de paz, de encantamento, ou talvez pensando no futuro. Como seria a vida dos dois a partir de segunda-feira, com suas rotinas e suas limitações na capital? Otávio virou o corpo para o lado direito e observou a moça, de perfil. O rosto lindo, os cabelos louros presos na nuca, o corpo estendido na relva, o peito movimentando-se para cima e para baixo num ritmo compassado. Naquele momento, teve certeza de que era a mulher da sua vida e de que não renunciaria a ela por nada. Continuavam em silêncio. Bárbara virou-se para ele, ambos sorriram. Otávio acariciou com a mão esquerda o rosto de Bárbara. Em seguida pegou a sua mão direita, ela envolveu a mão dele com as duas mãos, nenhuma palavra. Fecharam os olhos e permaneceram assim, deitados, a mão de Otávio aquecida nas mãos de Bárbara. Para eles não havia mais ninguém no pico, e provavelmente acreditavam não haver nada mais importante no mundo do que o envolvimento deles naquele momento. Vamos descer? Perguntou Bárbara quase como um murmúrio. Há uma boa caminhada à nossa espera. Temos que ir, só não digo, infelizmente, porque almoçaremos juntos e teremos algum tempo até nos despedirmos. Ainda bem que o domingo também será nosso. A descida da trilha foi cumprida sem contratempos, inclusive venceram a poça d'água e suas pedras escorregadias com facilidade. Como haviam combinado, foram almoçar no restaurante localizado na floresta. Bárbara sorriu e disse: "O restaurante é outro marco da floresta. Funciona aqui há muitos anos." Almoçaram e foram para a área localizada nos fundos do prédio do restaurante. Bárbara desceu correndo os degraus de acesso ao gramado, continuou correndo pela grama, com os cabelos agora soltos e esvoaçantes, até alcançar a cerca delimitadora da propriedade. A cerca fica escondida pelos arbustos e flores. Lá ficou imóvel por algum tempo, como a observar algo que a agradava. Virou-se para o Otávio, que ficara na varanda dos fundos, e disse abrindo os braços e com um sorriso de extrema felicidade: "Venha ver, querido, uma borboleta enorme, azul, linda." Ele disparou pela grama, abraçou-a, girou com ela suspensa em seus braços e falou: "Você é mais linda ainda, vestida esportivamente. Quem está acostumado a vê-la nas recepções na mansão, no ministério ou no palácio do governo, não a reconheceria correndo de tênis pelo gramado." Com o corpo colado ao dela, beijou-a nos lábios e ela disse que, se demorassem, a borboleta iria embora. Ele deixou-a tocar os pés na grama, soltou-a e os dois foram olhar a grande borboleta azul. Permaneceram no gramado por algum tempo, conversando e brincando, ora sentados, ora procurando observar mais de perto algum passarinho nos arbustos, principalmente os beija-flores, e rumaram para o estacionamento. Entraram no carro e dirigiram-se à casa da moça. Ao se despedirem, marcaram para no dia seguinte, pela manhã, encontrarem-se com o objetivo de correr em torno da lagoa. Estavam aproveitando aquele primeiro fim de semana só deles com tanta intensidade como se fosse o último. Na manhã seguinte, domingo, Otávio deixou o carro na garagem da casa de Bárbara e de lá seguiram no carro da moça para a lagoa. Chegaram cedo, pois não tinham dúvida de que seria mais um dia ensolarado, o que, se por um lado era positivo, pois poderiam usufruir da paisagem em sua plenitude, por outro, estariam expostos a temperatura bastante elevada e, para minimizar este desconforto, planejaram iniciar o exercício antes das 9 horas para não terminar com o sol a pino. Acertaram ainda que fariam o percurso de 7,5 km, que corresponde à volta completa em torno da lagoa, juntos, independentemente do grau de condicionamento físico de cada um. Decidiram também que seria um exercício intervalado, 10 minutos correndo, seguido de 1 minuto caminhando,
e assim sucessivamente até voltarem ao ponto que estabeleceram como o de partida. Apesar de terem combinado que não iriam conversar durante a corrida, para que não fosse prejudicado o exercício aeróbico, não conseguiram cumprir totalmente o combinado. Vez por outra, faziam algum comentário ou alguma brincadeira. Era inevitável. Concluíram bem o percurso. Continuaram caminhando até recuperarem o fôlego e pararam junto a uma barraquinha. Compraram 2 cocos verdes para a reposição do líquido perdido. Sentaram-se em um dos bancos e, enquanto bebiam a água de coco e comiam as barras de cereal, falavam sobre o final de semana maravilhoso que estavam aproveitando juntos e, infelizmente, das incertezas que enfrentariam a partir do retorno à capital. Quando se sentiram totalmente recuperados, Otávio sugeriu: não havíamos combinado o almoço? Por que não almoçarmos no Clube Naval? Sou sócio e, para você, providencio um dos convites que tenho direito no trimestre. Ainda não utilizei nenhum. Que tal? Concordo, mas ainda é cedo para almoçarmos. Então, o clube é um local agradável, pitoresco. Damos uma volta para você conhecê-lo e depois ficamos conversando em um dos bancos localizados em frente à lagoa. Quando estivermos com fome, nos dirigimos ao restaurante. Perfeito. Que bom estarmos juntos estes 2 dias inteiros. Otávio interrompeu. Os dias sim, as noites não. Otávio, pelo amor de Deus, sorriu com ironia. Vou ao ponto em que me interrompeu. Estamos juntos estes 2 dias inteiros. Já reparou que não houve nada que um de nós sugerisse, que o outro não concordasse? Donde se conclui que poderemos nos casar. Ela sorriu, outra vez ironicamente, e rebateu. Está fazendo tudo para contestar o que disse sobre a nossa concordância? Citou 2 discordâncias. Segurando o braço do rapaz e sorrindo, agora da forma como ele gosta, continuou. Rumo ao clube, finalmente vou conhecê-lo. Estavam na fase do relacionamento em que nada do que dissessem ou fizessem conseguiria abalar a felicidade que os envolvia. Já no clube, passearam por toda a área, entraram nos ambientes fechados, sempre com as explicações necessárias de Otávio, até chegarem a um dos bancos à beira da lagoa. A manhã estava quente, a água refletia os raios do sol como um espelho, e refletia também as fachadas dos edifícios do lado oposto ao que se encontravam. Apesar do calor severo, sentiam-se bem, pois escolheram um dos locais mais agradáveis no clube. A proximidade da lagoa e a proteção da árvore que projetava sombra no banco escolhido amenizavam o incômodo da canícula. Você tem razão, Otávio. É um lugar muito especial. Que vista maravilhosa! Estou vendo a silhueta de vários morros, as gaivotas pairando no ar ou descansando no pequeno pier, os patinhos deslizando na água, os barcos à vela ao fundo, os pedalinhos deixando para trás as suas esteiras, e tenho a visão quase completa da lagoa. Vai ser difícil sair daqui para ir ao restaurante. Bárbara ajeitou-se, encostou a cabeça no ombro de Otávio, envolveu-o com os 2 braços pela cintura, o braço direito pelas costas e o esquerdo pelo abdômen, enquanto o rapaz passava o braço esquerdo pelo pescoço dela. Depois de algum tempo em silêncio, Bárbara disse: adivinha o que almejaria agora? Ter o poder para conseguir que este dia não acabasse. Como isso é impossível, para compensar, quero um compromisso seu. Não deixe a capital antes do meu divórcio. Tem sido difícil poder vê-lo tão poucas vezes, sofro com isso, mas com alguma criatividade, temos conseguido ficar juntos nas recepções, e agora estamos tendo a oportunidade de um fim de semana só para nós. É pouco. Entretanto, será muito pior se você estiver no sul e eu na capital. Talvez seja complicado o que peço, estou sendo, acredito, egoísta, já que você comentou algumas vezes sobre a insatisfação com o trabalho no ministério e que pensa em pedir demissão. Só você pode saber se sobreviverá, por tanto tempo, atrelado a uma função que não lhe agrada. Faltam 7 meses para as eleições e Arthur só concordou com o divórcio se for realizado após essa data. Depois que me engajei com o projeto de Sevilha, principalmente pelas viagens para aquela cidade, confesso que o desespero diminuiu, já que fico bastante envolvida com o trabalho e sei que poderei encontrá-lo quando regressar. Mas se você estiver no sul, como será? Venho somente uma vez a cada mês e desta vez foi atípica.
O que faço aqui só pode ser feito em dias úteis. A vinda no final de semana fez com que deixasse de cumprir algumas tarefas solicitadas por Arthur. Ele não vai gostar. Prometa a Otávio que você só deixará a capital depois das eleições e do divórcio. Otávio tranquilizou-a. Bárbara, só não deixei ainda a minha função, porque preciso aproveitar todas as oportunidades para estar com você. Já é complicado estando na mesma cidade, imagina se morarmos em cidades distintas? Vou aguardar as eleições e o divórcio para me afastar definitivamente do ministério. Não vai ser fácil suportar tanto tempo trabalhando sem motivação, entretanto seria pior ficar longe de você. Não pense mais nisso. Vamos almoçar? Depois do almoço, foram para a casa da Bárbara utilizando o carro dela, e lá, Otávio pegou o seu carro. Antes de ir embora, convidou a moça. Vamos usufruir de todo o tempo que temos? Que tal jantarmos em um ótimo restaurante? Às 20 horas está bem para você? A moça balançou a cabeça afirmativamente. Passo o endereço por mensagem. Vamos de táxi para podermos tomar um vinho. Não haverá pressa. Nosso voo amanhã está reservado para a parte da tarde. À noite, no restaurante, Bárbara pediu para Otávio sugerir o que deveriam comer. Já que ele conhecia bem a casa, ele perguntou se ela aceitaria dividir com ele o bacalhau alagareiro e uma garrafa de vinho do Alentejo. Ela aceitou e, a pedido de Otávio, Bárbara ficou responsável pela escolha da sobremesa. Começaram pelo couvert, é claro, com diferentes pães, azeitonas portuguesas e pastas, prosseguiram com o bacalhau, para o qual não economizaram elogios e chegaram aos pastéis de Belém, como sobremesa. Não faltou o cálice do vinho do Porto. Uma noite portuguesa, com certeza. Ao fundo, o fado e suas guitarras. Na última etapa, Otávio ergueu o cálice de vinho do Porto, segurou com a mão esquerda a mão livre de Bárbara e se declarou: Estou definitivamente apaixonado por você. Bebeu um pouco do vinho do Porto, colocou o cálice na mesa e continuou: Quero você logo para mim e para toda a vida. Bárbara permaneceu olhando docemente para ele, bebeu um pouco do vinho e respondeu: Não há como negar, estou também apaixonada por você. Terminaram o vinho, a conta foi paga, saíram do restaurante, embarcaram em um táxi e seguiram na direção da casa da Bárbara. Lá chegando, os dois saltaram e o rapaz perguntou: Fico ou vou para casa? Por favor, Otávio, peço que não insista, vá para casa. Amanhã, na hora do voo, nos encontramos no aeroporto. Otávio não insistiu. Despediram-se, ele retornou ao táxi e foi para casa. Como único ocupante de uma mesa no entorno da piscina, afastado dos demais convidados para o churrasco daquele sábado na mansão do ministro, Otávio aguardava a chegada de Bárbara. Se por um lado ansiava pela sua presença, por outro, temia a reação da moça quando declarasse que entregaria seu cargo no ministério, afinal, por várias vezes, afirmara que só o faria quando o divórcio de Bárbara estivesse consumado. Continuava paralelamente com seus pensamentos voltados para o encontro no sul. Na segunda-feira, à tarde, reencontraram-se no aeroporto para o regresso à capital. Esforçaram-se para manter, tanto no embarque como no interior da aeronave, posturas formais, pois tinham ciência de que, nos voos de segunda-feira para a capital, a presença de políticos e funcionários públicos é certa. Não demorou para comprovarem que o temor fazia sentido. Logo que chegaram aos assentos, após acomodarem suas bagagens, o senador, aquele que fora apresentado a Otávio na primeira vez em que o rapaz estivera na mansão do ministro, ainda no corredor, movimentando-se em direção ao seu assento, cumprimentou efusivamente Bárbara, já sentada junto à janela. Olá, Bárbara, de volta à capital? E o ministro, não veio para o sul neste final de semana? Não, senador, desta vez viajei só, os compromissos do ministério prenderam-no lá. Estou me lembrando deste rapaz a seu lado. Você não é o Otávio, auxiliar importante do ministro? Funcionário, sim, entretanto, importante é por sua conta. Encontrei Bárbara por acaso no saguão do aeroporto. Felizardos. Eu estou só e hão de convir que viajar sem companhia é desagradável. Bem, vou para a minha poltrona, estou atrapalhando o fluxo no corredor.
e despedindo-se: Otávio, vamos combinar um almoço? Amigo do Arthur é meu amigo também. Somente após o avião suspender voo, trocaram algumas palavras e sempre em sussurro, o que não impediu que Bárbara dissesse baixinho: Ah, se eu pudesse encostar a cabeça no seu ombro. Ele apenas sorriu. No aeroporto da capital, receberam as bagagens e cada um foi para o destino próprio. Otávio usou um táxi e Bárbara dirigiu-se à mansão no carro oficial do ministro. No churrasco oferecido pelo ministro, Otávio aguardava Bárbara para transmitir-lhe sua decisão. Naquela semana, haviam conversado apenas pelo celular e ele não demonstrara estar prestes a deixar o ministério. A decisão fora tomada no dia anterior, sexta-feira, depois das provas que conseguira sobre a corrupção naquele órgão e após a conversa com Afonso, o qual confirmou as fortes suspeitas. Olá? Que cara! Seu semblante é o oposto daquele do final de semana no sul. Logo que desci os degraus da varanda, observei que havia algo de errado com você, e não é o futebol, pois seu time só vai jogar amanhã. Não está feliz por me ver? Disse Bárbara ao chegar à mesa onde estava Otávio. Ele procurou dar um sorriso, nada convincente, e resolveu transmitir de pronto a notícia trágica. Vou me desligar do ministério já? Não acredito, só pode ser brincadeira. Depois das promessas que me fez por mais de uma vez no sul, e aqui na capital também, não posso acreditar. A fisionomia de Bárbara havia mudado, o riso estava substituído por um rosto consternado. Essa possibilidade não havia sido considerada, tendo em vista o compromisso assumido por Otávio. Diga que é uma brincadeira de mau gosto. Não, Bárbara, é sério, não tem volta. Estou decidido, não trabalharei mais no ministério. Bárbara estava pálida e prestes a chorar. Não, você não vai fazer isso. Ela havia elevado a voz e os ocupantes das mesas próximas voltaram-se para a mesa deles. Otávio procurou contornar a situação. Desculpem, eu fui o culpado, dei uma notícia de forma errada e ela se assustou. Vou esclarecer tudo. Não se preocupem. Todos sorriram, exceto Bárbara. Ele continuou em tom baixo, falando para ela. Segura o choro, se alguém chegar aqui, agora, não teremos o que dizer. Enxuga as lágrimas de forma que ninguém perceba. Um garçom trouxe um prato com carnes variadas e perguntou o que desejavam beber. Otávio fez o pedido das bebidas para os dois e comentou que, apesar dos cuidados tomados com relação à fumaça, estavam com os olhos vermelhos. O garçom prometeu levar o comentário ao churrasqueiro, talvez ele soubesse como reduzir a fumaça. Vou embora, disse Bárbara. Não consigo olhar para você. Não faça isso. Afonso não deixa de olhar desde que você chegou. Se ele vier para cá, vai ser um desastre. Vou explicar tudo. Vai ver que não é nenhum tsunami. Prometi, sim, que não me desligaria das funções antes do seu divórcio. Entretanto, nesta semana, aconteceram fatos gravíssimos. Não há a menor condição de continuar com o meu trabalho. Sexta-feira foi meu último dia no ministério, nem mais um dia. Que fatos gravíssimos podem nos afastar? Nada pode nos afastar. Não estamos vivendo uma aventura, os nossos sentimentos são muito fortes, isto é, os meus sentimentos, quanto aos seus, já não tenho certeza. O garçom trouxe as bebidas e comentou que a comida estava esfriando, pois não haviam tocado em nada. Perguntou se queriam que substituísse. Otávio recusou, dizendo que estava tudo bem e que iriam comer logo em seguida. Para evitar especulações, levou à boca um pedaço de filé, ofereceu outro a Bárbara, que recusou. Ele voltou a explicar. Calma, nada vai mudar. Como nada vai mudar? Você foge intempestivamente, deixa-me só e nada vai mudar? Vou ser sincera, preferiria não ter me envolvido com você. Onde estava com a cabeça ao dar atenção aos meus impulsos? Aquela história de alma gêmea, de interesse pela cultura, a declaração no jantar, ao som da guitarra portuguesa, de que estava definitivamente apaixonado. Fui crédula, fui muito boba, mas vou me recuperar, não se preocupe. Quer me ouvir? Ouça, mesmo que em seguida continue me odiando. Apaixonei-me logo no primeiro dia, aquele em que conversamos na varanda do segundo andar. Lembra? Ficamos sentados nas redes, uma ao lado da outra,
Desde então você passou a ser o que há de mais importante na minha vida. Ela demonstrava estar mais serena. Ele sugeriu que comessem um pouco, desta vez, Bárbara aceitou. Otávio continuou. Naquela altura, ainda não sabia como me sentiria trabalhando no ministério, tinha confiança, pelo que meu amigo Afonso havia relatado, de que seria um trabalho prazeroso. Não vou relatar, em detalhes, toda a trajetória desde que assumi o cargo. O que importa é que cheguei a um ponto em que não tenho condições de prosseguir, nem mais um dia. Imagino que deva estar acontecendo algo de extrema gravidade, só assim pode ser explicado o abandono de função tão importante. Não importa o motivo, importa o fato. Não dá mais. Repare, Afonso não tira os olhos de nós. Já havia comentado sobre a decisão com ele ontem, mas acho que pensa que pode ter volta. Está acreditando, com toda certeza, que estou colocando você a par da situação. Voltemos às explicações. Já contei que o dono da empresa em que trabalhava, antes de vir para cá, é um grande amigo. Eu, ele e o Afonso estudamos juntos. Éramos da mesma turminha quando crianças, e também na adolescência, pois bem, ele não contratou um substituto quando me desliguei da firma. A minha função, apesar de oficialmente constar como a de diretor, na realidade era a de vice-presidente da empresa, e ele deixou claro que, se eu voltasse, seria nomeado vice-presidente. Está bem, entendi tudo. Você já tem emprego assegurado. E daí? Você tem emprego assegurado no Sul, e eu? Continuarei aqui, sim. Porque não descumprirei a promessa que fiz ao Arthur, diferentemente da quebra da sua promessa para comigo. Você está muito machucada, e eu entendo. Mas me ouça até o fim. Nada vai mudar com relação a nós dois. Presta atenção. Disse há pouco que me apaixonei de pronto, à primeira vista, como se costuma dizer. E quando comecei a sentir que a permanência no ministério estava balançando, iniciei conversações com o Oscar para, caso se concretizasse a minha demissão, eu viesse a instalar a sucursal da firma aqui, como era o sonho dele. A ideia vingou e continuamos a desenvolver o projeto. Só falta o meu sinal para colocarmos em prática o que era apenas um sonho. Se você não existisse na minha vida, não pensaria duas vezes. Iria logo, definitivamente, para o sul. Entretanto, você existe e não quero perdê-la, e só por isso resolvi continuar na capital. Você me tranquilizou, mas quanto ao futuro? Sabe que quero reativar o escritório de arquitetura no sul. Preciso saber se você continuará aqui após o divórcio. Se for esse o seu objetivo, abandono a ideia de manter o escritório lá e me estabeleço na capital. Nada disso. Montarei o escritório da firma aqui, tocarei os serviços até você se divorciar. Quando isso acontecer, já combinei com o Oscar. Serei substituído e iremos juntos definitivamente para o sul. Não desativa o seu escritório. Vamos ter tempos difíceis nesses meses que nos separam das eleições. Precisaremos de paciência, de muita força, pois os nossos encontros, depois que eu estiver fora do ministério, serão bem mais complicados. Não podemos sair por aí abraçados, estando você casada. Tem que pesar bem todos os aspectos e decidir se quer mesmo seguir em frente. Eu já decidi que vou esperar o tempo que for necessário. Não entendo a minha vida sem você. Estamos fechados, quero lutar pelo nosso amor, sejam quais forem as barreiras. Comeram mais um pouco e Bárbara foi circular para dar assistência aos convidados. Afonso, que estava todo o tempo à espreita, deixou Irene na companhia dos amigos e dirigiu-se imediatamente para a mesa de Otávio. Foi direto ao assunto. Então se decidiu? Não contou nada a Bárbara ou contou? É óbvio que não contei a Bárbara que você é um crápula. Teria vergonha de assumir abertamente que meu amigo de infância, um dos melhores amigos, está envolvido com um esquema de corrupção, envolvido com uma verdadeira quadrilha ou uma verdadeira máfia. Use o título que o amplie mais. Não tenho nem ideia até onde vão os tentáculos desse maldito povo. Quanta coisa poderia ser feita com esse dinheiro sujo? Quantas crianças desassistidas? Você já pensou nisso? Otávio, chega de lição de moral. A vida é um jogo, precisamos jogar com as cartas que temos. Recebi cartas fortes e não vou desperdiçá-las. Se não aproveitar o que me foi oferecido, outros aproveitarão. Existe muita gente ávida para ter uma chance.
Uma única chance para enriquecer. Não vou deixar escapar a sorte que o destino me ofereceu. Por outro lado, sabe o que vai acontecer com você? Vai ter uma vidinha limitada, preenchendo planilhas de gastos, para não chegar no vermelho ao final do mês. Vai ter uma velhice pobre, sem dinheiro nem para os remédios, e aí vai ser tarde, o bonde passou e não voltará mais. Gosto de você, Otávio, desejava que ficasse comigo para enriquecermos juntos. Infelizmente não está jogando para o futuro. Bem, já estou discursando como se conhecesse a sua decisão, afinal, vai deixar o ministério? Você já tinha certeza de que essa seria a minha decisão? Conhece-me sobejamente, sempre o carreguei nas costas, passava nas provas colando de mim, quando não sabia que decisão tomar, corria para mim, sempre indeciso, não conseguia escolher que caminho tomar e eu o salvava. Confesso que estou surpreso, não me consultou quando resolveu entrar para o crime, nessa matéria, reconheço. Você é imbatível, não titubeia, entra de peito aberto no quesito. Enriquecimento rápido e fácil. Diga-me, não teme que seja alcançado pela justiça? Não teme ser execrado pela opinião pública? Tenho vontade de rir. De rir não, de gargalhar, Otávio. Você é um puro, parece que não é daqui, do planeta Terra, deve ter chegado a bordo de um disco voador, vindo sei lá de onde, de outro planeta ou, quem sabe, de outra galáxia. Quando é que você viu um rico, um poderoso ser preso? Já se julga um poderoso? Rico pode ser, se não estiver rico, está perto disso, mas poderoso? Será que é poderoso mesmo? Você não tem ideia das pessoas envolvidas no esquema? Gente muito poderosa, já disse isso ontem, e acrescento. Eles comem na minha mão, precisam de mim, não deixarão que alguma coisa de ruim aconteça comigo. Se algo der errado, eles abandonam você. Não abandonam, não. Você, com certeza, sabe o que é delação premiada, todo mundo, hoje, sabe o que é delação premiada, então eu sou uma bomba que, se explodir, arrebenta com a República. Bem, não acredito nisso, mas suponhamos que você esteja certo, se pegar, os poderosos o salvam. No entanto, se os poderosos forem alcançados, ou até, se o mais poderoso for alcançado, quem o salva? Já disse anteriormente e vou dizer de outra forma: prisão é para pobre. Acho que isso está mudando. Mudando nada, essa conversa é para enganar os incautos como você. Vamos ficar muito ricos e com muito dinheiro em paraísos fiscais. Nada de mal acontecerá conosco. Você é muito bobo, é um otário. Bom, mudando de assunto, bota as barbas de molho. Não está pegando bem esse seu relacionamento? Estou me referindo a você e a Bárbara. Nas festas e recepções, ela já não dá a atenção que era comum antes de conhecê-lo, aos convidados para estar o tempo todo com você, que também não conversa com ninguém, somente com ela. Fim de semana passado, os dois viajaram no mesmo voo para o sul e voltaram igualmente no mesmo voo. Ouvi aquele senador, que é o melhor amigo do ministro, comentando com ele que encontrou vocês dois sentados lado a lado no avião, no qual ele retornou na segunda-feira e, que já era a segunda vez que acontecera. Reconheço que o marido não parece emocionado com isso, não demonstrou nenhuma insatisfação, mas nós sabemos que as pessoas falam, são maliciosas. Não sei não, cuidado. Não há nada demais, somos amigos e avessos à política nesse nível que vocês fazem, sem nenhum interesse por qualquer outra coisa. Presta atenção, como todos não conversam sobre outros assuntos, ela mesma me alertou para o fato. Além disso, temos gostos parecidos, ela se sentia muito só, e eu deslocado neste ambiente. É mais do que natural que houvesse a aproximação. Simples assim, e, quanto à ida ao sul, foi pura coincidência. Já fomos outras vezes, e não nos encontramos. Se fosse diferente, não me desligaria do ministério, como vou fazer agora. Fiz o meu papel, senti-me como seu amigo, na obrigação de alertá-lo, o resto é com você. Tenho convicção de que o seu risco é infinitamente maior com essa sua ligação, do que o meu com os envolvimentos que são do seu conhecimento desde ontem. O importante é que quero sair daqui com a certeza de que não vai abrir o bico. Pela nossa amizade, posso contar com isso? Não quero falar mais sobre essa sujeira toda e, por favor, não se refira a mim como seu amigo. Não sou mais seu amigo.
A partir do momento que eu me desligar do ministério, e isso vai acontecer na segunda-feira, esqueça que eu existo. Sinto muito, Otávio. Nunca pensei que nossa amizade fosse ter um fim. Teve fim, sim. O que sinto, na realidade, é revolta por ter sido seu amigo por tanto tempo. Otávio, Afonso e Irene despediram-se do ministro e dos convidados. Otávio, ao se despedir de Bárbara, reforçou o que dissera anteriormente, isto é, que nada os separaria. Na volta, Afonso convenceu Irene de que precisava ir ao apartamento do amigo a fim de tratar de assuntos do ministério. Otávio não tinha a menor intenção de prolongar a conversa, mas não quis ser indelicado na presença de Irene. Em contrapartida, Afonso achava a ocasião bastante propícia para tentar conquistar a adesão do amigo. Ele estava eufórico, não só pela belíssima tarde em companhia de pessoas tão importantes, como também pelo efeito da bebida. Ao chegar ao apartamento de Otávio, estirou-se no sofá, pediu um drink, acendeu um cigarro e foi logo falando. Otávio, estão vindo à cabeça reminiscências da nossa juventude. Deve ser efeito da bebida. Recorda-se da brincadeira que fizemos na praça que frequentávamos com uma garota, da qual não consigo lembrar o nome? Inicialmente, apague o cigarro, você está na minha casa, e aqui mando eu, haja como quiser no seu gabinete, aqui não. Afonso apagou o cigarro sem discutir e continuou. Gargalhava, havia dificuldade para ser entendido, mas como Otávio conhecia a história de cor, não fazia diferença. Postei com a nossa turminha que passaria pela praça, em hora de grande movimento, com a garota parcialmente vestida dentro do carro. Por pouco não ficamos frustrados. Quando fui pegar as chaves do carro, meu pai disse que não poderia emprestá-lo. Tive que usar de grande inventiva para convencer o velho a manter o compromisso que havia assumido. Você foi o maior incentivador da brincadeira. Lembro-me de que pulava de alegria na calçada com aquela visão inusitada. Afonso era o retrato da euforia. Sempre que contava essa história, dificilmente conseguia acabar, chorava de tanto rir. Era a glória de sua mocidade. Na verdade, o ocorrido fora motivo de comentários durante muito tempo. Ele levara uma semana para convencer a garota a participar da sem-vergonhice. Não que ela não gostasse, ao contrário, estava sempre pronta para ser inserida nas brincadeiras do grupo. Mas, convenhamos, era preciso ter muita coragem para aderir à tamanha loucura do Afonso. Acabou concordando, porém com uma exigência. Cobriria a cabeça com um capuz para não ser identificada pelas pessoas que estivessem no local. E assim foi. Na hora marcada, os rapazes e moças do grupo postaram-se na porta do café mais frequentado no local. Havia uma multidão na praça. Com pontualidade britânica, o carro apareceu no início da praça. Afonso manteve a mão na buzina. Os jovens acenderam os morteiros na porta do café. A garota livrou-se do sobretudo que a cobria e rapidamente exibiu o traseiro na janela do carro. Os rapazes pulavam em algazarra na calçada e espocavam os fogos. Lá foi o exuberante traseiro desfilando sob os olhares dos perplexos passantes. Fiquei 3 meses sem poder usar o carro do meu pai. Como castigo. Foi horrível, mesmo assim, não me arrependo. É uma das coisas de que mais me orgulho. Afonso observou que Otávio não se mostrava receptivo. Que é isso, rapaz? Que cara mais séria! Naquele dia inesquecível, estava bem alegrinho, comentou enquanto apertava a barriga com os braços e desmanchava-se de tanto rir. O estado de espírito de Otávio não admitia brincadeiras, ainda sentia os reflexos da decepção que o amigo lhe causara. Além disso, mostrava-se vivamente interessado em falar mais sobre Bárbara. Como se não tivesse prestado atenção ao relato tão conhecido, disse com seriedade: Afonso, fale-me do ministro Arthur. É raro vermos um ministro tão jovem. Qual a idade dele? É o ministro mais jovem da equipe do atual presidente. Acredito que tenha uns 3 anos mais do que a Bárbara. Aliás, tudo indica que se dão muito bem. A impressão é a de que formam um casal harmonioso. Arthur começou a carreira política no Nordeste como deputado estadual. Afonso iniciou, sem mostrar muito empenho, o relato solicitado pelo amigo. Lá, mantém a base. A carreira política foi meteórica.
Logo depois foi eleito deputado federal. Não há decisão importante no partido da qual não participe, por isso integra o atual governo. É um administrador competente e uma raposa na política. Os interesses escusos, demonstrados por Afonso no dia anterior, não saíam da cabeça de Otávio. A vontade de descobrir quais os demais envolvidos era grande. E quanto à embrulhada em que você está metido? Ele faz parte? Não lhe posso dizer. Nunca saberá quais são os outros envolvidos. Apenas adianto ser um esquema muito bem montado e diversificado. Otávio sentiu que não arrancaria nada a esse respeito. E Bárbara, fale-me dela. Bárbara é uma mulher maravilhosa. Basta conhecê-la para ficar enfeitiçado. Você com certeza concorda. Estou certo? Falou com sarcasmo. E não só os homens, as mulheres que circulam pela sociedade da capital adoram-na. Entre um gole e outro, Otávio ia tentando tirar de Afonso algumas informações de interesse. Uma mulher tão jovem, não se sente muito só? O ministro é um homem ocupadíssimo, com um ritmo de vida que não deixa muito tempo para a família. Fica cristalino que respira política às 24 horas do dia. Já disse, Bárbara é especial. Tem consciência de que a posição do marido exige alguns sacrifícios, que, em contrapartida, são compensados com muitas vantagens. Além do status, que lhe parece cair bem. Abandonou a profissão para acompanhar o ministro. É arquiteta. Tudo indicava que Afonso não tinha conhecimento de que Bárbara voltara a exercer a profissão. Ou então, estava muito bêbado para lembrar-se de tudo. Continuou. Antes de casar-se, havia ganhado muito dinheiro com a profissão. Afonso bebeu mais um gole e permaneceu calado. Otávio sentiu que o amigo não estava interessado em prosseguir falando sobre Bárbara e o ministro. Mesmo assim, resolveu insistir. O que mais sabe dela? Descende de família tradicional, originária do Sul. Não era para falar sobre Bárbara que Afonso tinha ido ao apartamento do amigo. Continuou entediado. Seus avós eram muito ricos, possuíam fazendas e parece que atuavam ainda no comércio. Não sei qual o ramo. Os detratores dizem que a fortuna não veio dos negócios, esses seriam somente de fachada, e sim, de atividades ilícitas. Penso, não passar de boato. De concreto mesmo, sabe-se que o pai perdeu boa parte da fortuna herdada. Começou a diversificar os investimentos. Montou uma indústria. Os negócios iam mal e teve que se desfazer de algumas propriedades. Sabe como funciona? É preciso ter os pés no chão. Altruísmo? Não dá. As indústrias estão caindo pelas tabelas. Tanto tempo convivendo com inflação, pacotes econômicos, choques, enfim, não pode haver confiança e cada um acaba tirando o rabo da reta. Quem não entrar no esquema, dança. Hoje os pais vivem em Portugal. Não sei se tem algum negócio por lá. Sempre que o amigo comentava as dificuldades do país, Otávio não conseguia disfarçar a irritação. Retrucou contundentemente. E você, o que tem feito de positivo para reverter essa situação? Por que não se empenha para ajudar a varrer as mazelas que arrasam a sociedade? Todos criticam como se não tivessem a menor responsabilidade, mas não é verdade. Temos, de alguma forma, o nosso quinhão na debacle. Aproximou-se do amigo embriagado, afundado na poltrona, e apontou-lhe o dedo indicador. Principalmente você, integrante do alto escalão do governo. Otávio acalmou-se e disse baixinho. Por outro lado, se Bárbara ganhou muito dinheiro com o trabalho e os pais têm boa situação financeira, não se casou por dinheiro. Afonso levantou-se e ergueu o braço esquerdo. Quer saber de uma coisa, Otávio? Estou muito bêbado para tratar de assuntos sérios, mas mesmo assim, consigo enxergar que não adiantou tê-lo carregado para a casa do ministro. Tinha os olhos vermelhos e sustentava-se com algum esforço. Não ficou empolgado com a Bárbara? Acha que alguém, sem dinheiro, consegue uma mulher daquele padrão? Se quiser um mulherão daqueles, trate de enriquecer. E concluiu com um sorriso debochado. O que não vai conseguir com trabalho honesto, pode ter certeza? Fez uma pausa, pousou o copo em cima da arca, pegou o braço do amigo e com voz enrolada sussurrou. Acabamos não tratando do assunto que me trouxe aqui. Na segunda-feira, bem cedo, procure-me no gabinete.
Tenha a licitação dos equipamentos pronta para o ministro adjudicar. E não esqueça, em favor da firma que cotou o menor preço. Bateu a porta e foi embora com passos trôpegos.